Oi, mulher! Hoje eu quero bater um papo muito importante com você. Eu me chamo Franci Lima, sou escritora, palestrante, empreendedora e tenho muitas histórias para contar. Eu acredito que você, que é mulher, também tem diversas histórias acumuladas aí ao longo da sua vida. Algumas histórias nem tão bacanas quanto você gostaria que elas fossem, não é verdade? E por que que eu sei disso? Porque como mulher, eu também já passei por diversas histórias, diversos capítulos da minha vida, diversas situações que não foram tão legais, que talvez nem eram como eu gostaria que elas fossem. Durante muito tempo, eu vivi fazendo coisas, é, tendo projetos, ações, atitudes, opiniões, que na verdade eram a opinião, eram o que as pessoas queriam ouvir de mim, era o que as pessoas queriam que eu pensasse, era o que as pessoas achavam que eu deveria fazer. E naquela onda, você vai entrando nesse jogo e você não percebe que você está se perdendo nesse caminho. Vamos bater um papo sobre isso? Então, a gente hoje escuta falar muito sobre empoderamento feminino, sobre essa coisa da mulher ser poderosa, da mulher ser livre, da mulher ter direito de escolha, da mulher realmente poder fazer aquilo que ela está afim. Mas e na prática? Será que isso realmente acontece? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse bate-papo que eu quero ter com você. Durante muito tempo, eu achei que eu era uma mulher empoderada. Eu sempre fui uma mulher questionadora. Eu gostava de questionar as coisas, de perguntar o porquê daquilo. E muitas vezes eu era tida como a rebelde, como aquela que está sempre, que é sempre do contra, aquela que está sempre procurando ser o centro das atenções, porque eu sempre tinha uma postura de querer entender por que eu tinha que fazer determinada coisa, por que eu tinha que pensar de certa forma e etc. E isso causava uma montanha russa dentro de mim, porque, por um lado, eu acabava cedendo, acabava fazendo o que a maioria das pessoas queriam que eu fizesse, eu acabava ali seguindo os padrões, seguindo as tradições da família, da religião, da sociedade. E por outro lado, algumas dessas coisas me incomodavam, causavam aquele turbilhão dentro de mim. Mas eu ainda não tinha maturidade, talvez suficiente, para fazer uma viagem histórica para dentro de mim. E isso é o que a gente vai focar aqui nesse nosso bate-papo. A gente escuta falar muito sobre liberdade feminina, protagonismo feminino, empoderamento feminino, mas na prática a gente ainda vê muitas mulheres presas a tradições, crenças, conceitos sociais, todas essas coisas que vão aí regendo a vida da gente. Nós acabamos muitas vezes nos moldando, a gente muitas vezes vai se dobrando para caber dentro da caixa, aquela caixa que prepararam para nós, não é verdade? E muitas vezes você vai seguindo nesse fluxo, você vai fazendo tudo isso, mas você não está feliz. Dentro de você tem alguma coisa que está gritando ali, que está dizendo não, não é por aqui, mas você não tem coragem de sair, de fazer diferente. Então a gente vê ainda muitas mulheres que permanecem, né? Às vezes num relacionamento que não tá legal, às vezes num trabalho que não tá legal, às vezes numa casa que não tá gostando, às vezes numa cidade, num local que ela não tá afim de ficar, mas ela continua ali porque a tradição diz que sim, porque todas as convenções, as pessoas que estão ao redor, todo mundo diz que tem que ser assim e ela continua ali. Então, por muitos anos eu fui essa mulher que, embora eu questionasse, embora eu quisesse saber por quê, eu continuava ali seguindo todas essas tradições, todas essas coisas, porque era o que precisava ser feito para eu ser aceita como uma boa esposa, uma boa filha, uma boa profissional, uma boa mãe. E eu ia nesse fluxo. E embora isso me incomodasse, eu continuava ali. E essa é a realidade de milhares de mulheres hoje em dia. De você seguir o fluxo, você seguir o fluxo, sem você se perguntar se esse fluxo é o seu fluxo. Então, o bate-papo que eu quero ter com você hoje é que muitas vezes nós temos essa ideia de que
eu sou mulher, eu preciso dar exemplo, eu preciso ser forte, eu preciso ser guerreira, eu preciso ser invencível, eu preciso trabalhar muito, eu preciso ser muito produtiva, eu preciso ser muito tudo para provar para as pessoas que eu sou uma boa mulher. E a gente vai nesse fluxo. E a gente não percebe que essa coisa, muitas vezes, de ser guerreira, essa coisa de ser poderosa, essa coisa de fazer o que esperam que a gente faça, isso muitas vezes está nos matando, está sugando a nossa energia física, mental, e mas a gente continua ali, porque a gente não sabe como sair disso, como se libertar disso. Então, por muitos anos, eu fui essa mulher que estava nesse fluxo. Eu estava agradando todo mundo, mas dentro de mim eu sabia que tinha alguma coisa que não estava legal, que precisava sair daquele fluxo para um outro, né, uma outra rotina, um outro jeito de fazer as coisas. E eu acredito muito que a vida da gente ela é feita de fases. E a gente precisa aprender com cada fase, com cada fase, a gente precisa se renovar com cada fase. E a gente precisa aprender a fechar uma fase e começar outra fase. E geralmente o que falam pra gente é que os términos, né? A terminar alguma coisa é triste. Se eu tô terminando alguma coisa é porque não deu certo, né? Então eu tô terminando um casamento é porque não deu certo. Eu tô saindo de um emprego é porque não deu certo. Eu tô começando alguma coisa porque a outra não deu certo. E, na verdade, eu tenho uma outra visão sobre isso. Eu acho que a vida da gente é feita de fases. A gente tem que se entregar a cada uma dessas fases, aprender com elas, crescer com elas, evoluir com elas. Mas no momento que aquela fase chegou ao fim, eu preciso realmente encerrar aquilo com alegria de ter vivido aquela fase e agora ter a certeza de que eu vou passar para uma nova fase e que aquela outra fase também vai me ensinar novas coisas, também vai ser boa para a minha evolução como pessoa. E aí, em todas essas fases, né, que a gente passa na vida, uma delas foi muito importante para mim. E essa fase, eu diria que ela começou de 2017 para cá, que foi quando eu realmente comecei a analisar o meu relacionamento, o meu casamento, que já tinha 25 anos, e eu comecei a me perguntar, né, por que eu estava ali? Eu não estava mais me sentindo feliz, eu não estava mais me sentindo completa, eu não estava me sentindo realizada, mas eu continuava ali. E foi nesse momento que eu comecei a refletir sobre isso, que eu disse, não, está na hora de encerrar essa fase e começar uma outra. E foi muito difícil, mas eu encerrei um casamento de 25 anos e tentei encerrar da maneira mais amigável possível. Hoje eu me relaciono bem com meu ex-marido, somos amigos. Eu acho que hoje a gente faz um bem maior um ao outro, estando separados, né? Que talvez a gente não faria se a gente estivesse juntos. E hoje, quando eu analiso para essas coisas, eu observo a seguinte coisa, né? A gente precisa encerrar ciclos, iniciar novos ciclos e estar aberta para que todas as coisas que esse novo ciclo vai nos trazer possa contribuir para o nosso desenvolvimento humano. E foi a partir, né, desse final de relacionamento que eu comecei a viajar para dentro de mim. E é isso que falta na maioria das mulheres. A gente está sempre sobrecarregada, a gente está sempre tentando ser a melhor funcionária, a gente está sempre tentando ser a melhor esposa, a gente está sempre tentando ser a melhor mãe, a melhor filha, a melhor amiga, a melhor tudo. E a gente, nesse processo, a gente vai esquecendo de se conhecer, de se perguntar quem eu sou, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que me faz feliz, o que é que me realiza, o que é que não, sabe? Onde é que eu quero chegar? A gente, na maioria das vezes, a gente não se faz essas perguntas. A gente vai vivendo, mas a gente não se conhece. E eu era uma pessoa que eu não me conhecia. Eu tinha algumas vontades, eu tinha algumas preferências, eu tinha algumas coisas que me deixavam feliz, outras que me deixavam chateadas, mas eu nunca tinha parado para juntar tudo isso e entender que França era essa, que junta todas essas coisas em uma pessoa.
E na maioria das vezes nós estamos vivendo exatamente isso. A gente está vivendo nesse flow de viver a rotina, de agradar os outros, de entrar dentro da caixinha que as pessoas querem que a gente entre. E a gente muitas vezes não se conhece. E eu admito, né, que até 2017 eu não me conhecia. Foi de 2017 para cá que eu comecei a mergulhar para dentro de mim, a me perguntar que coisas são realmente importantes para mim. O que é que eu quero na minha vida? Qual é o modelo de vida que eu quero? Qual é o modelo de trabalho? Qual é o modelo de negócio? Qual é o modelo de rotina, de estilo de vida que realmente me satisfaz? Então, foi uma longa viagem para dentro de mim. E é isso que eu quero que você faça a partir de hoje. Que você viaje para dentro de você e se entenda. E não é fácil, né? Para eu me entender, para eu juntar todas as pecinhas da França e montar o quebra-cabeça, não foi fácil. Eu tive que fazer cursos, mentorias, tive que estudar muito, tive que ficar muito tempo de boa, sabe, assim, de perna para o ar, só analisando, refletindo, pensando em diversas coisas. Eu tive que experimentar novas experiências, eu tive que fazer coisas que eu nunca tinha feito para saber realmente quem eu era. Então, o objetivo hoje desse nosso bate-papo aqui é te convidar para que você faça realmente um mergulho para dentro de si, para que você se conheça. E aproveitando, eu quero ler aqui um trechinho do meu livro, que eu lancei agora em 2021. Ele se chama Elas Voam, Como Ser uma Mulher Independente e Feliz. E ele também fez parte de todo esse processo de autoconhecimento, onde eu quis compartilhar depois com as mulheres aquilo que eu descobri nessa viagem de autoconhecimento. E o trechinho que eu trouxe aqui para ler para vocês, ele fala exatamente sobre essa coisa, né, da mulher querer agradar todo mundo. Sabe, a velha história de você ser guerreira é isso. Você acha que por ser uma mulher tem a obrigação de mostrar força e eficiência sempre em tudo. Aí você trabalha 8, 10, 12 horas fora de casa, dá o seu melhor para mostrar que é eficiente para o patrão, pega ônibus, enfrenta o trânsito, ou então caminha até chegar em casa, dirige, vem no limite das forças, mas quando chega, encontra às vezes a casa desarrumada, a pia cheia de louça, o marido ou os filhos esperando jantar, a roupa suja. E antes que você tenha tempo de respirar, já emenda outro trabalho para deixar a casa em ordem, mostrar que você é forte, guerreira e cumpre bem o seu papel de mulher. Eu sinto muito dizer, mas se você vive nessa realidade, você está prestes a pifar. Ninguém aguenta uma rotina assim por muito tempo sem adoecer do corpo ou da mente. Não fomos criadas para viver em constante pressão. Então, permita-se descansar, permita-se reconhecer suas fraquezas, permita-se deixar relaxar, passear, deixar para depois. A louça suja não merece mais espaço que você, o quarto desarrumado não merece maior protagonismo que seu momento de folga. Não querer cozinhar e comer um lanche ou pedir um iFood uma vez por outra não vai te fazer menos mulher. Pedir ajuda, delegar tarefas, conscientizar as pessoas que moram com você de que não é a única a ter obrigações não vai te diminuir. Deixar de lado a sua capa de heroína e ser apenas uma mulher não é feio. É a melhor coisa que se pode fazer por si mesma. Então, preste atenção. Muitas vezes a gente está nesse flow, né? Nesse flow de fazer, de mostrar competência, de mostrar que você é boa nisso ou naquilo, que você dá conta, que você é guerreira, que você é forte, que você é indestrutível, que você... Nós carregamos muito esse peso da força em nós. A gente tem muito essa coisa de provar o tempo todo que a gente é forte, que a gente é invencível. E eu combato muito essa coisa do ser guerreira, né? Eu não gosto de ser chamada de guerreira. Eu incentivo você também a não se considerar uma guerreira. Eu quero que nós sejamos mulheres, simplesmente mulheres, com as nossas fraquezas e com as nossas forças também. Com as nossas dúvidas, com as nossas certezas, com as nossas preferências, com o nosso bom humor, com o nosso mau humor. Mas você precisa se conhecer. Para você poder aturar todas essas suas faces, essas multifaces, você precisa se conhecer. E esse é o convite que eu faço nessa aula, para que você se conheça, para que você saiba quem você é, o que realmente te preenche. Então, nesse mergulho que eu comecei a fazer,
dentro de mim mesma, eu fui coletando algumas informações sobre mim que até então eu não sabia. Então, coisas que eu hoje faço, que me dão muito prazer e que eu não sabia que eu ia gostar disso. Então, às vezes, a gente não experimenta determinadas coisas, a gente não se desafia, a gente não vive coisas diferentes, a gente está ali tão arrumadinho naquela nossa rotina que a gente não sai dali para experimentar outras coisas. E muitas vezes a gente nem sabe que a gente poderia gostar de determinadas coisas. Muitas vezes nós não temos noção das nossas habilidades, porque você nunca se desafiou, você nunca viveu coisas diferentes, você nunca fez coisas diferentes. Então você não tem noção da sua capacidade, você não tem noção, às vezes, de muitas habilidades que você tem, que estão ali enterradas dentro de você, e a gente não conhece, simplesmente porque a gente está nessa rotina todo dia, fazendo a mesma coisa, tentando se encaixar, tentando agradar. E a gente acaba, muitas vezes, passando despercebidas de nós mesmas. Então, o convite é para que você comece hoje a se questionar: quem sou eu? De que eu sou feita? Quais são os meus sonhos? Qual é a minha vida ideal? O que eu quero para mim? O que realmente me satisfaz? O que realmente eu gosto? O que eu gostaria de fazer? Que coisas eu posso experimentar? Que coisas eu posso lapidar? Que habilidades eu tenho? Que habilidades eu preciso ter? Que habilidades eu nem sei que tenho? Que projetos eu posso fazer? Como eu posso contribuir com as pessoas? Como eu posso contribuir com o mundo? Então, todas essas coisas vão construindo o quebra-cabeça chamado você. E isso é muito importante a gente fazer. Pode parecer bobagem, mas no dia que você se conhecer, no dia que você começar a mergulhar para dentro de ti, você vai ver o quão maravilhoso é esse processo de autoconhecimento e o quanto isso vai abrir diversas portas para você, diversas oportunidades. Então, eu lembro que há muitos anos atrás, eu falava para os meus colegas de trabalho que eu sonhava um dia em poder trabalhar de qualquer lugar que eu tivesse. E na época não tinha essa coisa de home office, né? A internet ainda estava no comecinho, então era uma coisa realmente utópica. E aí os meus amigos, eles riam de mim, diziam assim, coisa de doido, né? Quem já viu, não existe isso. A gente sempre vai ter que sair de casa para poder trabalhar, a gente sempre vai ter que cumprir horário, 8 horas de trabalho ali, tal. E eu ficava incomodada com aquilo porque eu nunca me dei muito bem com o trabalho formal, essa coisa de ter que sair de casa num determinado horário, enfrentar trânsito, passar 8 horas num local que não é a sua casa, de ter que estar ali para mostrar que você produz, isso me incomodava muito. E na época eu falava disso, mas eu não sabia o que eu queria, né? Eu só sabia que aquele modelo de trabalho não me satisfazia. E aí, nessa coisa de mergulhar dentro de mim, eu descobri que o meu modelo de trabalho, de produtividade, é de casa. Eu gosto de trabalhar de casa, né? Eu gosto de trabalhar do meu quarto, na maioria das vezes com a minha roupa de dormir, com a minha roupa velha de casa, sem aparecer diante das câmeras, sem precisar estar arrumada, sem precisar estar todo dia maquiada. Então, esse é o modelo de trabalho que me realiza. Mas para eu saber disso, eu precisei entender qual era o modelo de vida que eu queria, quais eram as minhas ambições, quais eram as palavras mais importantes para mim. E nessa viagem de autoconhecimento, eu descobri que liberdade é uma das minhas principais palavras. Então, coragem, alegria e liberdade me definem. Mas eu vim saber disso há pouquíssimo tempo. Então, faça esse exercício você também. Pega papel, pega caneta e coloca nesse papel e nessa caneta as 2 ou 3 palavras que te definem. Aquelas 2 ou 3 coisas que não podem faltar na sua vida de forma alguma. Então, a partir desse momento, você vai começar a construir toda a sua rotina, o seu modelo de trabalho, de negócio, de posicionamento, você vai começar a construir tudo isso a partir daí. Então, fica esse exercício para você fazer, que é um exercício muito importante. Quando eu defini as 3 palavras da minha vida, tudo se clareou. Então, o modelo de negócio que eu quero, o modelo de trabalho que eu quero, a rotina que eu preciso, as coisas que contribuem
para isso, elas começaram a ficar muito mais claras, porque eu sei que coragem, alegria e liberdade são as 3 coisas que eu quero todos os dias na minha vida. Então, coragem para fazer o que é necessário fazer, coragem para ir lá, abrir caminhos, se posicionar, fazer o que precisa ser feito para ter o seu negócio, para ganhar o seu dinheiro, para ser uma mulher realizada, mas fazer tudo isso com alegria, né? Aquela alegria de ter uma rotina leve, de ter flexibilidade, de ter diversão, de tudo isso. E principalmente a liberdade, que é essa coisa realmente de você fazer o seu horário, de você ser dona da sua rotina, de você dizer como é que as coisas vão ser feitas, como é que você quer isso ou aquilo, de você poder trabalhar de casa ou de qualquer outro lugar. Então, essas são as minhas 3 palavras, e eu comecei a construir todas as outras coisas em cima delas. Então, faça esse exercício para que você comece a partir daí a se conhecer, a saber o que realmente é importante na tua vida. Faça esse mergulho para dentro de ti. E baseado em tudo isso, eu comecei a construir algumas coisas, né? E eu acabei criando o método LER. E o método LER, ele surgiu de uma angústia minha. Eu ficava muito angustiada porque eu sou uma pessoa multipotencial, aquela pessoa que tem habilidades diferentes em áreas diferentes e que quer sempre fazer 1000 projetos ao mesmo tempo. E essa é uma coisa que me incomodava muito, muito, porque assim, eu tinha que ter um Instagram de escritora, eu tinha que ter um Instagram de fitness, porque eu também sou formada em educação física, é uma profissão que eu amo de paixão. Eu sempre tive essa coisa de cuidar do corpo, da saúde, de ter hábitos saudáveis, então eu adoro falar sobre isso. Eu tinha um outro perfil que era do meu clube de livros, eu tinha um outro perfil que era para falar, fazer conteúdos para escritores iniciantes, e eu ficava me fatiando nesse monte de coisas, e eu dizia, gente, como é que pode? Não. E aí, de repente, eu disse, eu posso juntar todas as minhas habilidades para ajudar mulheres a se conhecerem e a terem uma rotina com coragem, alegria e liberdade, como eu tenho hoje. E foi aí que surgiu o método LER. O método LER é um método focado em leitura, lazer, estilo de vida saudável e rotina lucrativa, onde eu junto todas as coisas que eu gosto de falar, todas as coisas que eu tenho habilidade para falar, para inspirar, para motivar, para direcionar outras pessoas nisso, e fazer com que muitas outras mulheres também descubram o seu caminho a partir do autoconhecimento. O método LER, ele é um método que eu tenho um carinho muito grande por ele, porque é um método criado exatamente para libertar mulheres, para fazer com que você se leia-se e liberte-se. Eu acho que ninguém é livre sem autoconhecimento, ninguém consegue liberdade sem se conhecer, sem saber o que é importante para você, sem saber quem você é. E o método LER é um método focado exatamente em motivar mulheres, encorajar mulheres a se lerem, né? A saber quem você é, para a partir daí construir quem você vai ser. Então, esse é um método muito legal e eu já deixo aqui o convite para que todas vocês possam conhecer também o método LER. Vai ser uma jornada muito bacana de autoconhecimento, de muita leitura, de muito estudo, porque eu acredito que toda mulher precisa ler, precisa se capacitar, precisa aguçar a sua inteligência. Toda mulher precisa ser aquela mulher segura, que fala de vários assuntos com segurança, com autoridade. E eu acho que isso se constrói a partir da leitura. Então, eu, como escritora, como leitora, eu sou suspeita para falar disso, mas a leitura ela vem como carro-chefe no método LER. Eu acho que você tem uma outra leitura de si mesma e uma outra leitura do mundo a partir das leituras que você faz, além de todo o conhecimento, de todo o entretenimento também, né? A leitura também é diversão. Então, o método LER, ele tem a leitura como carro-chefe, mas ele também tem o lazer, que é exatamente essa coisa da alegria, de você tornar a sua rotina leve, de você tirar tempo para descansar, de você tirar tempo para relaxar, para ficar de perna pro ar assistindo um filme, de ir no cinema, de fazer um hobby, de viajar, de aproveitar um final de semana. Então, a gente precisa disso, e o lazer está incluído no método LER.
Mas a gente também tem a coisa do cuidar de si. A partir do momento que você se conhece, você quer ficar mais bonita, você quer ficar mais disposta, você quer ficar mais saudável, você quer ter bem-estar, você quer ter uma estética também legal. E isso a gente consegue através do estilo de vida saudável, através da boa alimentação, através de exercícios, né? Através de um estilo de vida que vai te proporcionar todo esse bem-estar físico e mental. E por fim, nenhuma mulher é livre se ela não tem dinheiro para realizar os seus sonhos, para fazer as coisas que gosta, para poder realizar também os sonhos da família, de outras pessoas. Então, no método Ler, a gente inclui também essa coisa da rotina lucrativa, do marketing digital, do empreendedorismo digital. E a intenção é que se forme uma geração de mulheres que se lê e que se liberta. Uma geração de mulheres que está pronta realmente para ir para o mundo, sabendo quem são, sabendo o que querem e sabendo para onde vão. Então, eu te convido também a, além, né, de se ler, além de se conhecer, que você também participe, venha conhecer o Método Ler, venha fazer parte desse grupo de leitoras, de mulheres que são realmente empoderadas, né? Porque o empoderamento, ele vem de você se sentir bem consigo mesma. A partir do momento que você está bem consigo mesma, você vai estar bem com os outros, você vai estar bem com o mundo e você vai só transbordar para as pessoas. Então, a felicidade, ela é algo que vem de dentro para fora, não é o contrário. Então, você precisa primeiro se conhecer, se ler, se construir, se reinventar, evoluir, crescer, se desenvolver, para depois disso você ir para fora, transbordar isso na vida das outras pessoas. Então, eu acredito muito nisso. E o método Ler, ele é focado muito nessa estrutura, na estrutura de fazer com que você se leia e você se liberte e você seja realmente feliz. E para finalizar, eu quero ler aqui um outro trechinho do livro, só para a gente encerrar o nosso bate-papo e já te convidar, lógico, para você ler, né, para você conhecer aqui o livro. Ele é um livro digital, por enquanto. É o livro Elas Voam, está disponível na Amazon. Elas Voam, como ser uma mulher independente e feliz. E eu vou ler aqui só um pedacinho do epílogo para a gente encerrar esse nosso bate-papo e você já fica convidada para vir conhecer tanto o livro como o método Ler. Sempre amei borboletas desde a infância. O encanto que sinto quando olho para elas é algo inexplicável. Admiro-as, invejo-as e desejo tudo que tem sua imagem ao mesmo tempo delicado e forte. Eu não sabia por que gostava tanto delas, mas com o passar dos anos e de tanto observá-las, consegui entender a atração que elas me provocam. São elas que, com sua pequenez, voam alto e alcançam lugares que eu não posso chegar. Me ensinam sobre resiliência e nos mostram que mudanças são bem-vindas e necessárias. Começam como lagartas e terminam com asas multicoloridas planando o horizonte. Quando ela percebe que chegou a hora, apenas entra no casulo silenciosa, sem gritaria, sem incomodar os outros, sem ofender quem está perto, sem compartilhar seus planos. Apenas entra no casulo e fica lá o tempo necessário até que a transformação desejada aconteça e quando ela sai, sai tão majestosa e reconhecível que ninguém é capaz de impedir seu voo. É sobre isso. É sobre cansar de ser Maria Lagarta e passar a ser Maria Borboleta. É sobre entender as mudanças que precisa e abraçar as transformações. É sobre entrar no casulo e encarar o processo de forma consciente, silenciosa, sem brigas, evitando escândalos, mas disposta, se preciso, a enfrentar o mundo para soltar suas asas. É sobre não abrir seus planos para qualquer um. É sobre estar disposta a encarar seus medos e superar seus limites. É sobre deixar de ser quem você é agora para ser alguém melhor. É sobre permitir novos espaços, pessoas, experiências, aventuras.
O mundo está cheio de Marias Lagartas, mulheres que aprenderam a se moldar conforme os padrões, de acordo com o senso comum. Estão por aí lutando todo dia, enfrentando a vida, matando um leão a cada nascer do sol, brigando, sofrendo, se conformando com pouco, aceitando nada, deixando passar a vida e as oportunidades. O mundo está repleto de Marias que não acreditam em si mesmas, que desistem de sonhar, que se conformaram com a vida ruim e difícil, que aprenderam a depender, a estar sempre nas mãos de alguém. Marias, todas iguais, que não ousam romper as grades, que nem sequer imaginam o mundo do lado de fora, que não se permitem sonhar nem se imaginar com asas. Mas a mudança está acontecendo e eu vejo uma nuvem de Marias borboletas voando em direção à liberdade. Para as que já romperam as barreiras, parabéns. As que estão no processo, sejam bem-vindas. E a você que entra no casulo hoje, força, mulher. A gente te espera aqui fora para voar como uma Maria borboleta. Com esse trechinho do meu livro, eu encerro esse bate-papo, deixando aqui o convite para que você leia o livro Elas Voam, Como Ser uma Mulher Independente e Feliz, e que você também venha para o Método Ler, para você se ler e se libertar. E você também pode conhecer o Clube Literária Mais, que também é um outro projeto, onde a gente coloca mulheres que escrevem, mulheres que leem, para se conectar e para crescerem juntas. Eu espero que você se leia e você se liberte.